Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula de introdução à linguagem Java. Na última aula a gente aprendeu um pouco sobre a biblioteca JOptionPane, tá? Que é uma biblioteca que oferece alguns métodos para poder exibir alertas na tela, seja para apenas informar, né, de caráter informativo, ou seja para o usuário se interagir. E aí essa interação pode se ocorrer de duas formas. Uma é ele inputando dados através de uma pequena caixa de texto que lhe é apresentada, ou mesmo através de um conjunto de opções, tá? Que é o sim, não, cancelar. E ele pode escolher uma dessas opções e essas duas informações, seja via input ou seja via clique no botão, são repassadas ao código, né, para que possa fazer algum tipo de processamento, beleza? Então, pressionar o Shift F6 aqui para executar essa classe, na qual a gente escreveu esses códigos, só para vocês verem como ficou. Então a gente tem aqui o Hello World, que é o JOptionPane Show Message Dialog. Aqui um exemplo do Show Input, que é uma pequena caixa de texto onde a gente pode entrar com algum tipo de informação. Ele trabalha com essa informação posteriormente. E tem aqui também as opções do sim e não cancelar, tá? Na qual a gente escolhe também e essa informação pode ser utilizada posteriormente, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar trabalhando aqui com o JOptionPane, tá? Só que o foco especificamente da aula é a conversão de tipos de dados, tá? Então, para poder fazer isso, eu vou vir aqui no meu pacote aula 1 e vou clicar em cima do pacote, botão direito, novo, classe Java. Ele vai abrir aqui essa janelinha e eu vou colocar aqui o nome da minha classe de conversal, tá? Teria conversão sem o til aqui no A, tá? Então, beleza. Cliquei no finalizar. Ele vai abrir aqui o código da minha classe. Da mesma forma que eu já havia feito lá no biblioteca JOptionPane, eu vou criar aqui o método main para poder depois, né, executar o código que a gente escrever, né? Para fazer isso, a classe tem que ter um método principal. Então, public static void main recebe como parâmetro um array de strings, tá? Bom, qual que é a ideia, tá? Vamos supor que a gente queira fazer um algoritmo, tá? Vou colocar aqui, ó, um algoritmo para ler dois números. Aliás, colocar assim, ó, algoritmo para ler um número. E aí essa leitura tem que ser via JOptionPane, tá? Para ficar mais amigável ao usuário, a interface via JOptionPane. E exibir um alerta com o quadrado desse número, tá? Exemplo, o usuário digitou 5, tá? Vou colocar aqui, ó, input 5, exibe 25. Beleza? Então, todo número que o usuário digitar, depois a gente vai mostrar para ele qual é o quadrado daquele número que ele digitou, tá? Essa é a ideia, beleza? Então, a gente vai fazer aqui, ó, string número vai ser igual a JOptionPane, tá? Lembrando que a gente precisa fazer o import dele aqui. Se você vai pelo Ctrl espaço aqui na hora que você está escrevendo o código, ele já coloca automaticamente. Se ele não colocou no C, você aperta a lâmpada do lado e pede ele para importar o JavaX swing.JOptionPane. Então aqui, ó, para o usuário poder digitar um número, a gente tem que utilizar aquele método show input dialog, tá? E aqui a gente coloca uma mensagem para o usuário, tá? Vamos colocar assim, ó, informe um número. Então vai aparecer a janelinha
vai aparecer essa mensagem dentro da janelinha e vai aparecer a caixinha de texto para que o usuário forneça esse número e depois clique no OK, tá? Quando ele clicar no OK, o algoritmo pega esse valor que ele digitou, tá? E salva dentro da variável número, beleza? Vejam que tanto o método, tá? Quanto a variável aqui, ó, eles estão trabalhando com strings, tá? O método me retorna uma string, então, obviamente, eu tenho que ter uma variável desse tipo, ou seja, do tipo string, para poder receber esse retorno, tá? Entretanto, agora o que eu preciso fazer, tá? Eu preciso efetuar uma operação matemática, tá? Eu preciso efetuar uma operação matemática na variável número. Só que número é string, é um conjunto de caracteres. Então, por mais que o usuário digite lá apenas algarismos, a gente não consegue efetuar uma operação matemática se essa variável não é de um tipo numérico. Ele não entende que aquele conjunto de caracteres refere-se a um número, ou refere-se a um inteiro, ou a um double, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Logo, a gente precisa converter número, tá? Que é a string. Vou colocar aqui, ó, converter a string número em um tipo de dado numérico, tá? Então, eu preciso converter esse tipo de dado em numérico, beleza? Como que eu vou fazer isso, tá? Eu vou criar aqui uma linha, tá? Que a gente passa como parâmetro um string e ele retorna esse string convertido, tá? Por exemplo, vamos supor que eu queira converter número em inteiro, tá? Então existe aqui uma classe dentro do Java que já faz isso, que oferece esse recurso de conversão, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, integer ponto. Dentro desse pacotinho integer, tá? Existe um método chamado parseInt, beleza? Vejam só a descrição. Ele parses the string argument como um sinal decimal integer, né? Ou seja, ele vai transformar, né, o argumento que a gente passou, o parâmetro que a gente passou como string, como um inteiro, tá? E aí ele retorna. Veja aqui do lado, ó, do lado direito, ele sempre mostra o que o método vai retornar. Então, esse método vai retornar um int. A gente passa o valor para ele em string, ele pega o valor que está nesse string, converte em inteiro e nos devolve, tá? Então, esse comando ele vai fazer isso. Então, eu vou passar aqui a minha variável número, tá? Como esse método aqui ele retorna um inteiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter aqui no início uma variável do tipo int, para poder receber esse retorno, tá? Então eu vou criar aqui o int x, que vai ser igual à conversão do número, tá? Então se eu passei aqui para a variável número, né? Se eu digitei lá o número 5, o que ele faz? Ele pega esse 5, que é um string, que é só um caractere, converte para um 5 inteiro, tá? Um dado numérico inteiro e retorna aqui para dentro da minha variável x. Então o x agora ele tem o mesmo valor da variável número, só que em inteiro e não em caractere, não em string, beleza? Muito bem, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir qual é o quadrado de x, tá? Então eu vou criar aqui uma variável chamada int quadrado, que vai ser igual a... O que é o quadrado de um número, né? É o próprio número vezes ele mesmo. Então eu vou colocar aqui o quadrado de x é x vezes x. Tá? Então, ele vai pegar o valor do x, multiplicar por ele mesmo, e o resultado dessa multiplicação, ele salva aqui dentro da variável quadrado. Tá? O que a gente precisa fazer agora? Tá? A gente precisa exibir na tela esse resultado. Tá? Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou fazer o processo inverso agora. Tá? Eu converti o número para inteiro, tá? Então eu converti o número para x aqui que deu inteiro. Agora eu vou converter o inteiro quadrado em string, tá?
Então eu vou criar aqui uma variável string chamada de resultado quadrado e aqui eu vou converter de int para string, tá? Como que eu faço isso? String.valueOf, tá? Então eu passo como parâmetro aqui qualquer tipo de dado, tá? Eu posso passar aqui um objeto, eu posso passar um inteiro, eu posso passar um double, eu posso passar um boolean, tá? Qualquer argumento que eu passar, ele vai me retornar a representação daquele tipo de dado em string. Então eu vou passar aqui a minha variável quadrado. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor que está em inteiro, vai converter para string e vai jogar para mim aqui dentro da minha variável resultado quadrado, tá? Então eu converti de string para int e eu converti de int para string. Para converter para inteiro, integer parse int, tá? Para converter para string, string.valueOf, beleza? Por fim, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir. Então, JTopChampaign show message, primeiro parâmetro nulo, porque ainda não estamos trabalhando com frames. E no segundo eu coloco assim: o quadrado de número, concateno, é igual a, vou colocar na linha de baixo, questão de espaço, tá? É igual a, e aí eu concateno agora com o resultado quadrado, beleza? Então eu leio o número em string, salvo aqui. Para eu poder efetuar a operação matemática, eu converto ele para int com esse comando, integer parse int. Faço aqui a operação x vezes x e salvo na variável int quadrado. Depois eu faço o processo inverso, né? Eu converto de int para string para eu poder exibir ele no JTopChampaign, tá? Então eu faço o string valueOf, ele converte aqui de int para string e aí eu imprimo o resultado para o usuário através do JTopChampaign show message dialog, tá? Então Shift F6, eu vou informar o número aqui, ó. O número que eu vou informar vai ser o número 6. Cliquei no OK, ele mostra, ó, o quadrado de 6 é igual a 36. Beleza, tá funcionando. OK? Então, dessa forma aqui, com esses recursos, né, de converter tanto de número, principalmente, né, de número para string, de string para número, a gente vai utilizar bastante quando a gente estiver trabalhando lá com as interfaces gráficas, né? Porque, por exemplo, a gente coloca um campo de texto no frame, aquele campo de texto ele sempre retorna um string, e se eu quiser salvar alguma coisa dentro dele, eu tenho que passar como parâmetro o string também, tá? E aí, se a gente estiver trabalhando com um campo de texto que a gente precisa efetuar em cima do valor que está digitado alguma operação matemática, a gente tem que fazer sempre esse processo. Pega o valor em string, converte, aplica a operação, desconverte e joga dentro do campo o resultado novamente. Beleza? Só para finalizar aqui, a gente utilizou os mais usuais, né, que são de int para string e de string para int. Vou até colocar aqui como comentário. Ó. Se eu quiser converter string para double, tá? Eu utilizo o double.parseDouble. Se eu quiser converter string para boolean, eu utilizo boolean.parseBoolean. Tá? Então veja que é bem interessante o integer parse int, double parse double, boolean parse boolean. Então, de acordo com o tipo de dado que você quer, é só você chamar a classe, tá, correspondente àquele tipo de dado, beleza? E se eu quiser converter double ou boolean ou int para string, sempre esse mesmo método string valueOf. Beleza? Então,
Espero que vocês tenham aprendido aí a como fazer as conversões aqui na linguagem Java. É bem simples, bem tranquilo e é algo que a gente vai utilizar bastante, principalmente quando a gente estiver trabalhando com os componentes da interface gráfica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais!